Boa noite! Boa noite, meu amigo. Como é que você tá? Tô ótimo, e você? Toda produzida, eu gostei do look. Roberto tinha até penteado meu cabelo, cara. A gente tem que aproveitar esses momentos para passar um pouco de maquiagem. Tá o tempo todo de É verdade. máscara. É, Né? Eu esse tenho é o... certeza que a mulherada aí vai concordar comigo. Com certeza, pô, sem sombra de dúvida. Ainda mais nesse momento, né, que a gente acaba vivendo, né? A gente não tem muita oportunidade de ficar saindo por aí, de ficar fazendo um monte de coisa. Então, quando a gente vai aparecer assim, né, a gente acaba tendo que se produzir. Eu que sou meio Ah, largado mesmo, não ligo para esse tipo de nada como coisa. uma pequena produção, breve, só para a gente ficar assim com um toque mais Tô alegre aí para a imaginando quando noite de esse hoje. negócio aí for para poder fisgar mesmo, hein? Quando o negócio for para poder valer, hein? É um carinho, né? Eu acho que é um cuidado que a gente tem com o outro também quando a gente se apresenta, né? Assim, Com certeza. você com essa alegria que invade a gente quando a gente se aproxima de você, não tem quem não consiga sentir essa energia que vem com Pô, você. que E, delícia, obrigado. e isso extrapola o exterior, isso é extrapola. O exterior não é nada perto do que está saindo de você. Isso que é o mais Pô, meu importante. Deus do céu, hein? Ó, eu quero apresentar a Bia Miller. Ela vai se apresentar, mas eu sempre no começo, Bia, eu gosto de apresentar às pessoas como que Sim. aconteceu, né, em relação à conexão. Ah, A Bia, ela é da minha turma de coach. Nós fizemos agora na final de dezembro. Não, comecinho de dezembro que a gente se formou. sim. Então, ela foi da minha turma, ela fez comigo. Ela me deu vários toques durante, né, no treinamento. De vez em quando, quando eu estava meio que parado lá, ela chegava com a visão dela, né, que está simplesmente além do que eu consigo ver e que outras pessoas conseguem ver. E ela conversava comigo, me deu alguns toques. Lembro de um momento marcante que nós estávamos naquele lanche tão maravilhoso e você falou sobre, né, tinha uma criança agarrada na minha perna, né, que você me via muito desse lado. Não sou pai, infelizmente, mas tem outras formas de você cuidar de outras pessoas, de outras crianças, né? Então, assim, eu vi muito naquele momento que eu estava vendo que eu precisava cuidar de mais das pessoas, né? Independente que você viu que era uma criança naquele momento, mas eu percebo que eu realmente precisava cuidar mais das pessoas e essa é a forma que eu encontrei aqui novamente de cuidar um pouco mais das pessoas, trazendo reflexão, né? Entregando o meu trabalho, que é como educador físico também. Então, assim, quando você viu a criança, eu vi um monte de outras pessoas também. Então, assim, obrigado pelo aquele toque. E hoje eu vejo que o importante realmente na nossa vida é ajudar as pessoas. As pessoas elas acabam precisando da gente, né? E quando a gente entrega isso de coração e de mão beijada, a pessoa ela se sente muito lisonjeada pelo que você está entregando para ela. E é o que eu tenho feito ao longo desse período todo que tem acontecido. Eu tenho me conectado com bastante pessoas que, por exemplo, nunca nem fizeram uma live, que nunca nem conversaram ao vivo com alguém, que nunca puderam entregar o seu conteúdo. Então, assim, eu vejo que aqui, nesse momento, quando eu faço o convite, geralmente a pessoa ela se borra de medo, ela tem um medo enorme. Ah, vou começar a ouvir tá doido, não sei o que, não sei o que. Cara, mas assim, às vezes eu marco a agenda da pessoa por lá para agosto e, assim, a pessoa ela acaba fazendo antes, mas eu consegui ajudar ela a quebrar esse padrão dela, que já era nunca mais conversar com ninguém, e hoje ela está aqui. Então a Bia foi uma dessas pessoas que me fez olhar, né, a vida de um jeito diferente e eu simplesmente ajudar as pessoas, e é o que ela acaba fazendo no trabalho dela. Bia, quero que você se apresente, quero que você fale quem é a Bia, né, e depois a gente começa, mas eu acho que eu deveria bater essa bola com você e entregar o que você me ajudou nesse momento aí tão importante para mim. Oh, meu Deus, assim, isso é maravilhoso, né? A gente ter esse feedback como um exercício de gratidão. Isso Porque eu aí. sempre me perguntam, né, assim, mas qual é a nossa missão de vida? Eu digo sempre assim, a gente tem duas missões. É fácil, não precisa de tanto, ludibriar tantas coisas, não. São dois caminhos que a gente precisa na vida. Cuidar de você e cuidar do outro. Então, não importa a carreira que você vai construir ao longo da tua existência. O que importa é que você precisa cuidar de você. Cuidar do seu corpo fisicamente, cuidar da sua mente,
cuidar da sua alma. E nesse processo, cuidar daquele que está ao seu redor. E aí, cuidar daquele que está ao seu redor é aquele que se aproxima, às vezes por um minuto ou outro, às vezes aquele que você está num cafezinho, sabe? Você vai tomar um cafezinho numa lanchonete, e aí você olha para aquela pessoa do seu lado, e aí você às vezes troca meia dúzia de palavras, e você de repente preencheu o dia daquela pessoa com uma conversa, e o dia dele estava tão triste. Então, que a gente pense muito nisso e que a gente possa ser esse instrumento por onde a gente estiver, né? Então, assim, eu fico muito feliz e grata pelo seu comentário, né? De ter te influenciado dessa forma, a fazer você olhar para você e ver o quanto que você poderia produzir para outras pessoas, o quanto que você poderia se conectar com outras pessoas e transformar a vida dessas pessoas com aquilo que você tem de melhor. Né? Aquilo que você estava buscando para você, que era um cuidado para você, adquirindo conhecimento, competência na área, né, para lidar com o comportamento humano, e aí nesse processo você fala assim, é isso aí eu estou no caminho certo, eu estou praticando aquilo mesmo que eu preciso das competências, e aí o que eu faço com isso tudo? Bora aí, vambora praticar, vambora fazer. E assim, você tem essa característica muito forte em você, porque a sua forma física e a forma como você se apresenta para o outro, eu já falei lá antes, é de uma energia, de uma vibração muito gostosa. Então, assim, você tem uma capacidade de incentivar muito grande. Porque uma pessoa que pode influenciar ou incentivar, influenciar no sentido positivo, a gente sempre pensa no sentido positivo, você usa, no sentido negativo. Você corta ela. Exatamente. Influenciar no sentido de te provocar a sair da inércia, te provocar a sair da procrastinação e falar assim, vai, você pode. Né? A gente vive numa cultura onde a gente pensa que a gente não pode errar, que o erro é ruim. Pois, na verdade, o erro é o aprendizado. Com certeza. Não nas vitórias. As vitórias não trazem aprendizado. Os erros trazem aprendizado. Então, assim, se a gente se arrisca e a gente não alcança aquele objetivo no primeiro momento, a gente fala, putz, posso melhorar isso. Olha o aprendizado. Posso ser melhor na próxima. E cada vez mais. Então, assim, é um exercício que a gente vai fazendo e a gente vai se melhorando. Então, parabéns pela tua iniciativa e você está transformando essas pessoas que você já está fazendo. Bem, mas isso tem um dedinho de você, com certeza. Oh, coisa boa, mas fico feliz que você está indo, caminhando aí, ajudando todo mundo. Antes de eu começar as perguntas poderosas que eu tenho para você, vamos só dar um oi aqui para a galera, né? Tem aqui a Ana Clara que está aqui. A Maria aqui também. Um beijo, Carreira, um beijo. Também aí. Tem amiga sua aí também, que ela tá com saudade. Tem amigos meus maravilhosos. É gente muito linda, gente. Como eu sou grata de ter essas pessoas na minha vida. São elas que fazem eu ser quem eu sou. Porque a gente só se relaciona... Assim, a Ianinha, né? Aí a do conhecimento da psicologia, né? Que invade a gente aí com seus conhecimentos, suas competências. A gente só se reconhece, constrói nossa identidade na relação com o outro. Olha que maravilhoso. Então, se eu sou o que eu sou porque os meus amigos me fazem eu ser assim também. Né? Então, um beijo enorme nessa gente linda aí que eu estou vendo aí. E peço já desculpa porque eu não consigo acompanhar. Então, Rodolfo, mete bronca nas perguntas que vão vir aí, os comentários. Beleza, isso aí é só para poder. Ô, Bia, você trabalha com o que hoje? Então, eu tenho eu digo para você que eu reúno algumas competências que me fazem atuar em algumas frentes de trabalho, né? Então, assim, como formação, como graduação, eu sou graduada em serviço social, atuo como assistente social na área hospitalar há 17 anos. É algo que é pronto para ajudar mesmo as pessoas. Pois é. E aí, nessa busca de auxílio ao ser humano, encontro necessidade de outros conhecimentos, e aí fui buscando a filosofia como uma fonte de estudo, a psicologia, hoje eu sou estudante de psicologia, né, cursando aí o 6º período de psicologia, invadindo mais aí esse cenário. Estou fazendo gestão em RH,
porque acredito nas competências ligadas às organizações, né, de estimular as pessoas essas competências. E nesse caminho, eu tinha uma busca muito pessoal em relação ao autoconhecimento, né? Isso sempre foi um desejo meu, enquanto ser humano, que tinha isso como princípio na minha vida. Eu sempre queria ser alguém melhor do que eu me constituo, do que eu sou. E nesse caminho de busca de autoconhecimento, eu fui buscando alguns cursos e me aperfeiçoando também. E aí eu me tornei terapeuta holística, onde o que é, na verdade, né? Às vezes a gente ainda tem muito desconhecimento sobre essa matéria holística, né? O que é o terapeuta holístico? Eu quero conversar com você sobre isso, eu tenho muitas dúvidas sobre isso. Se apresenta aí que a gente vai perguntar. Pois é, então assim, na verdade o terapeuta holístico, ele é um conhecedor de técnicas que ligam o ser humano à sua plenitude, à sua integração como um todo, né? Então assim, existem diversas técnicas que trabalham para que você possa buscar esse equilíbrio e pensar nesse ser de uma forma integral. Então a gente tem técnicas como o Reiki, a gente tem a auriculoterapia, a gente tem a reflexologia, a gente tem inúmeras técnicas. E aí você faz, né, acompanha diversos cursos e que você se torna, com esse apanhado de técnicas, um terapeuta onde você possa utilizar essas técnicas para o melhor aproveitamento do outro, dessa questão integral entre a saúde, a mente, o corpo, como uma terapia complementar. Eu acho que isso não pode deixar de ser dito. Não existe uma terapia que possa substituir uma outra terapia medicamentosa, clínica, né? Ela é complementar, né? No início ela foi chamada como alternativa, até que a gente chega hoje num termo que eu acho que ele adequa mais àquilo que a gente pretende passar com o trabalho, de complementar uma terapia já utilizada de medicamentos para a saúde da pessoa, ou até mesmo para uma busca de um autoconhecimento. Entendi. E você falou que tem vários caminhos, né, dentro da terapia, como tem na minha área de educação física, como tem na psicologia. Exatamente. E como que você sabe o caminho que você escolhe? Como que você se conecta com aquele caminho que você quer seguir dentro dessa terapia holística? Eu tive uma experiência assim, muito interessante e eu acho que muitos terapeutas devem ter passado por isso também. Eu acho que a técnica, ela atrai você. Eu acho que a afinidade daquela técnica faz com que você se sinta mais capaz de utilizar ela do que outras. Existem algumas que se você for fazer uma busca de terapeuta holístico, né, pelo Google, algumas recomendações, eles vão trazer para vocês todas as técnicas que eles fazem no currículo, né? Então eu tenho inúmeras técnicas do currículo, mas eu, Rodolfo, eu tenho o seguinte pressuposto assim, de trabalho. Eu uso as técnicas, eu uso 4 técnicas básicas, de 4 a 5 técnicas no máximo, porque eu entendo que a gente não pode ser bom o suficiente em tudo. Eu acho que a gente precisa se especializar e se tornar, sim, o melhor naquela prática. Ou seja, praticar de uma forma onde você tenha mais compromisso técnico e específico, né, especializado naquilo, do que você oferecer diversas técnicas e ficar uma coisa muito superficial. Então, eu não estou fazendo uma crítica aos colegas, estou dizendo como eu trabalho. Eu trabalho dessa forma. Né? Então, mas assim, eu também acho que a gente tem que primeiro saber onde é que estão os nossos resultados, né, para a gente poder aplicar, e depois, né, ver o que a gente consegue entregar mais de resultado para as pessoas. Né? Então, assim, esse é o seu padrão. Né? Você escolheu essas técnicas e vai usar elas. Né? A gente não... só porque eu sei, eu vou usar. Não, mas tem que ter resultado. Sim, e eu acho que é muito isso também. A técnica me escolheu, sabe? Ela se encaixou comigo dentro daquilo que eu tinha para oferecer para as pessoas, e aí a gente faz um bom casamento entre a técnica e o condutor. Né? O condutor. O terapeuta é o condutor da técnica. Isso eu quero saber. Você falou que encaixa a técnica em você, né? Então você já tinha alguma coisa antes, né? Que você está usando dentro dessa técnica que foi compatível com o que você tem. Como é que é esse cara? O que você tinha antes que casou com o que você faz hoje, que até agora você não falou essas 4, 5 técnicas aí, que eu quero saber delas.
Então, eu sentia, eu tenho uma conexão muito forte com energias, né? Então, assim, nós somos feitos de energia, né? Sim. Isso independente de qualquer questão religiosa, é uma questão orgânica. Nós somos feitos de energia. Então, eu tinha uma sensação de energia constante nas minhas mãos, de um superaquecimento, muitas das vezes. E eu precisava entender o que era essa super energia que eu sentia nas mãos de um aquecimento muito forte. E aquilo me intrigou muito. E eu falei assim, eu preciso entender. Momento? Isso acontecia com você a qualquer momento? Ou quando estava nervosa, ansiosa ou não? Não, não tinha conexão com o meu estado emocional, não. Era assim, era como eu estava assim, concentrada. Se eu quisesse pensar em alguém que estivesse precisando de ajuda, sabe? E aí eu sentia aquela energia. Se eu chegava próximo de alguém, eu sentia aquela energia. Tanto que a gente, eu não sei se a gente consegue ver, né? A cultura japonesa, né? E aí vai pelas linhas indianas, né? Toda a cultura oriental tem muitas informações sobre essa questão holística que a gente aqui na parte ocidental desconhece. Então tem que ser uma busca pelo conhecimento para poder entender o que é isso. Então, a gente sempre fala o seguinte, aí a gente começa a entender os processos que vão acontecendo com a gente. Então, a gente tem 2 chakras nessa região da mão, onde transmite a energia que está da gente, energia da gente e energia que a gente capta. Né? Então a gente fala assim de uma energia, a gente fala então de uma energia telúrica. O que é energia telúrica? É do centro da Terra. Então quando a gente está descalço, no pé, com o pé lá no chão, e se você ficar concentrado e tranquilo, você sente uma vibração que vem pelo pé. Principalmente quando você está na Terra. Repara só. Experimenta isso. Vai lá para um jardim, para uma grama, e fica lá concentradozinho, caminhando livremente. Conecta lá com o seu pé na terra. Sente as vibrações que vão vir da natureza para você. É energia telúrica. Então, assim... Eu vou tentar esse negócio. Mas tem que tentar mesmo, para você poder fazer uso dessa energia. A gente desperdiça o que a natureza nos traz como energia. A árvore é outra fonte de energia imensa. As plantas são fontes de energia. E a gente desconsidera essas fontes de energia. Então, quando eu comecei a sentir isso intensamente nas minhas mãos, eu fui procurar saber o que era isso. E foi aí que eu me deparei com o curso de Reiki, que era a energia... Tem muita curiosidade. E aí, assim, foi muito curioso como aconteceu comigo, porque eu estava desfolhando uma revista. E na capa e no meio da revista veio assim, Reiki, a cura através das mãos. E naquele momento eu me emocionei muito. Porque eu falei assim, eu acho que isso que eu sinto na minha mão é essa energia e que eu preciso fazer uso dessa energia. E aí foi assim que tudo começou. Eu comecei a estudar e a me tornar terapeuta holística através do Reiki. Então, eu tenho muita gratidão por essa técnica, porque foi ela que iniciou todo um processo ligado à área holística na minha vida, e é uma das que é o carro-chefe, né? Digamos assim, das técnicas que eu uso. E como que funciona essa técnica? O que é? Então, no Reiki, você faz uma captação de energia, essa energia que transborda no universo, junto com a energia que tem que ser, que a gente transfere para o indivíduo. Toda pessoa, existem mais do que 7 chakras, mas os estudiosos, a gente usa mais os 7 chakras principais do nosso corpo. E aí, o que acontece com esses chakras? Esses chakras são responsáveis por áreas do nosso corpo. Eu quero falar, Rodolfo, de uma linguagem bem mais simples, para que qualquer pessoa possa entender. Porque se a gente começar a usar... eu não entendo nada, eu faço pergunta de idiota mesmo. Eu faço pergunta de idiota porque eu não sei. Não tem problema não, é para as pessoas entenderem. É para as pessoas entenderem.
E eu tenho esse compromisso com as pessoas, porque eu acho que a simplicidade atinge o objetivo. Né? Quando a gente usa muitas técnicas e palavras muito rebuscadas, a gente faz a pessoa perder o interesse, porque ela não compreende aquele termo. Então, assim, vou falar de maneira bem... É o que eu falo até do nosso trabalho. Quando eu converso muito sobre atividade física, eu falo para quem entender, o aluno entender. E eu não falo para o professor entender, porque eu não estou vendendo nada para o professor. Eu vendo coisa para aluno, entendeu? Então o aluno tem certo tipo de coisa que ele não sabe, ele não precisa saber, e ele não precisa entender. Entendeu? Porque eu só quero vender para ele atividade física. Eu não quero vender para o professor que ele tem que fazer um exercício tal para poder tirar a dor da escápula. Exatamente. Não. Você entendeu? Exatamente. A gente está falando para o público de pessoas que precisam ter essa cura. Então você tem que falar de um jeito bem... Para mim, né? Eu falo que é idiota. Eu falo que é um jeito bem idiota, né? Para que eu também possa entender. Porque eu estou te perguntando, não é porque eu sei, não. É porque eu não sei nada mesmo. Entendeu? Então eu quero entender. Sim, então, é assim... Não, e eu vou nessa linha mesmo. Eu quero que as pessoas entendam de maneira muito simples. Não adianta ficar aqui falando todos os nomes dos chakras, em sânscrito, porque isso não vai fazer nada. Então, assim, nós temos 7 chakras básicos. E esses 7 chakras são responsáveis por funcionamento do nosso corpo. Né? Nosso corpo físico, não, o nosso corpo astral. Nós temos 7, vamos imaginar assim, 7 corpos até chegar ao corpo físico. E cada corpo astral tem uma conexão com um chakra. Então, esse chakra, ele capta essa energia e transmite essa energia para todo o corpo. E aí, o que acontece com a gente? Quando a gente acelera demais o funcionamento desse chakra, a gente traz prejuízo para o nosso corpo. Quando a gente reduz o funcionamento desse chakra, a gente também traz desequilíbrio para o nosso corpo. Então, por exemplo, pessoas que têm dificuldade de falar, às vezes em público, às vezes guarda muito numa conversa, num mal-estar, em vez dela falar, projetar aquele sentimento para fora, ela guarda muito isso, ela com certeza tem muitos problemas na região da garganta. Por quê? Porque aqui, nessa região aqui, não sei se vocês conseguem ver, deixa eu me posicionar mais para frente, não sei pela câmera, essa região aqui, nós temos um chakra. E esse chakra, ele é responsável pela comunicação. Então, toda pessoa que tem uma dificuldade de falar em público, que tem uma dificuldade de falar em um relacionamento com outra pessoa, relacionamento, eu digo, independente de uma relação afetiva, mas de se posicionar diante do outro, ela tem dificuldade nesse chakra. Então, quando a gente aplica o Reiki, por exemplo, numa pessoa que tem essa deficiência, a gente ativa mais o funcionamento desse chakra. Então, o Reiki, ele faz um alinhamento energético, ou seja, a gente transfere a energia cósmica, a energia universal. Lembra, eu falei que tem energia telúrica que está lá na Terra e existe energia cósmica que vem do universo. Então, é como se a gente não tem essa compreensão, mas é como se a gente tivesse mergulhado numa piscina. Então, nós estamos mergulhados em energia e a gente não sabe disso. Então, essa questão a gente fica... Aí, o que a gente faz, né, num processo de tratamento alinhado com Reiki? A gente faz 1 hora de sessão, onde a gente vai transmitindo a energia em cada ponto do chakra. É mesmo? Como eu trabalho? Eu trabalho com Reiki associado ao cristal. Existem cristais... também, já ouvi história sobre o cristal. Uso os cristais também. Os cristais são pedras brutas que também têm energia. Como eu disse, tudo na Terra, nesse mundo, tem energia. Pedras têm energia. Então, eu uso também os cristais associados quando eu estou praticando, aplicando o Reiki nos pacientes, né, naqueles que eu estou fazendo o tratamento. Então, assim, eu tenho como carro-chefe o Reiki, associado ao cristal. Gosto muito da cromoterapia, que é o uso das cores em tratamento, porque assim como o cristal tem energia, o Reiki, né, faz essa conexão de energia do universo, energia telúrica para a pessoa,
a cromoterapia faz também um tratamento através das cores. As cores têm energia. E é muito interessante. De pintar a casa, essas coisas, né? As pessoas se apegam muito, não é só pela beleza, né? Existe sim o que você pode usar na vestimenta, desde a vestimenta a objetos de decoração, a paredes, enfim. Você pode usar isso? Pode. Com muita cautela e muito cuidado, porque no uso das cores, tudo que é excesso é ruim. Então, por exemplo, o verde, né, falando aí um pouquinho de cada coisa, o verde é uma cor que a gente trabalha muito em cura. E aí você pode observar que muitos hospitais têm nas suas enfermarias o verde, um verde muito clarinho, né? A maternidade tem muito verde. Então aí a gente fala assim, então tá ótimo, eu sei, Bia, eu vou fazer o seguinte, já que você falou que verde é cura, eu vou pegar o meu quarto inteiro e vou pintar de verde bem clarinho, para eu ter a minha saúde em dia e perfeita. Eu vou dizer para você assim, você vai ficar mais doente. Porque tudo que tem em excesso vai te trazer malefício e não benefício. Você precisa de integração das cores. Você pode ter no seu quarto o verde? Pode, numa parede. Não precisa ser nas 4 paredes. Você pode ter o verde nos objetos. Não precisa ser na parede completa. E uma coisa que eu gosto muito de falar sobre as cores é sobre o azul e o rosa. Azul e rosa? A gente tem na nossa cultura, só para as pessoas começarem a refletir e ficarem interessadas em procurar, estudar sobre os assuntos. A gente tem muito na nossa cultura que o azul ele é uma cor masculina e que o rosa é uma cor feminina. Você concorda comigo? Que menino usa azul, que menina usa rosa. Isso, é claro, a gente vem avançando muito com isso, mas isso ainda está enraizado dentro da gente, né? Vai nascer uma criança, você vai comprar uma coisinha azul, ser menino. Você vai comprar uma coisinha rosa, né, ser menino. E dentro da cromoterapia, a gente entende que as cores não têm essa conexão de masculino e de feminino. E se a gente fosse pensar dessa forma, é exatamente o contrário. O azul, ela é uma cor que traz para a gente a energia da proteção, da maternidade, da feminilidade. Ia morrer e ia saber. Que em excesso provoca, como é que eu vou te dizer? O azul em excesso, ele ao invés de fazer você gerar essa proteção toda, ele faz você se acomodar. Por exemplo, para você aí, que é um educador aí, físico, por exemplo, pratos na cor azul só fazem você se alimentar mais. É mesmo? Então o restaurante está perdendo dinheiro, né? Restaurante está perdendo dinheiro. Repara só nas redes de fast food, quais são as cores que elas usam? Repara, na grande maioria, vermelho, amarelo. Laranja. Atenção, amarelo, atenção. Vermelho, rapidez. Laranja, alimentação. Então, o fast food precisa que você preste atenção, que você coma rápido, né? E você está fazendo o quê? Uma alimentação. Então, assim, existem muito conhecimento que a gente pode usar a partir das cores. Para si, por exemplo, eu tenho algo importante para resolver na minha vida, que está meio enrolado, está meio complicado. Bia, o que eu posso usar naquele momento? Usa alguma peça vermelha. Porque o vermelho é uma cor ativa. Bia, mas eu posso usar uma cueca vermelha? Pode. Eu posso usar um lenço vermelho? Pode. Eu posso usar um brinco vermelho? Pode. Eu posso usar um batom vermelho? Pode. Use a energia do vermelho para abrir, resolver as coisas que estão entranhadas. Por isso você está com batomzão vermelho, né? Para você poder ativar. Por isso que eu estou com batomzão vermelho. Exatamente. Entendi. Não é para chamar atenção. O batom vermelho aqui nesse momento é para fazer essa dinâmica acontecer nessa explosão, nessa força aqui. Por isso que eu estou usando vermelho. Gostei. Viu? Já está aí usando conhecimento. Gostei de ver. A gente bate esse papo aqui justamente para a gente poder aprender, poxa. Gostei de ver. E a mulherada... E olha,
Aí, cultura para as mulheradas. A mulherada que quer emagrecer, por favor, dê uma olhada nos seus armários e veja se não tem muito azul no seu armário. Se tiver, você não vai emagrecer. Tem isso também? Que aí usa muito azul, né? Aí a pessoa veste cativa, ela fica mais passiva. E aí, Rodolfo, olha só que interessante a sabedoria divina, e aí para quem gosta da palavra, para quem acredita em Deus, para quem não, use outra palavra, mas olha que magnífico. Qual é a cor do céu? Azul. A cor da proteção. Entende? Entendo. Olha que magnífico. Qual é a cor das plantas? Verde. A cura. A cura, é aquelas plantas, né? Entende como é que é uma sabedoria divina? Porque isso não tem explicação, né? A gente não percebe, isso é tão rotineiro na nossa vida, que a gente não consegue perceber esses presentes que a gente tem na vida. É verdade. E a gente desconsidera desses presentes, né? E aí eu não me preocupo muito com as coisas. Então, assim, o que eu falo em relação às cores, né, a dica que eu dou para as pessoas, dá uma olhada no seu armário, porque você precisa do equilíbrio na sua vida. Então, você precisa de todas as cores, da energia de todas as cores, né? E aí, por exemplo, branco é presença de luz, ausência de cores. Preto, presença de cores, ausência de luz. Então, percebe, o preto é uma junção de todas as cores, é um somatório de todas as cores, mas a luz falta. Percebe você, uma pessoa veste uma blusa branca e uma pessoa veste uma blusa preta, o que ela te transmite, a mesma pessoa? O branco transmite uma sensação de paz, de equilíbrio, de tranquilidade. É a luz. A luz flui. O que o preto traz para você? Aquela coisa robusta, pesada. Por quê? Está cheio de cores, mas não tem luz. Entendeu? Pô, viajei aqui também, né? Com certeza. Mas viajou, né? Viajou. Porque, assim, aí a gente pensa, por exemplo, num casamento. A gente vai, a grande maioria usa muito preto. Por que as pessoas usam muito preto no casamento? Porque é uma cerimônia que requer seriedade. Então, elas vão e usam preto para mostrar uma seriedade da cerimônia. Entende? São coisinhas simples. Madrinhas, né? Tirando as madrinhas, que tá uma confusão de cor danada agora, né? Antigamente cada madrinha era uma cor diferente, era uma briga danada. Hoje não, pois é. A escola vai ter que ser a mesma cor, vai ter que ser em vários tons diferentes. É uma confusão danada. O negócio é complicado. Exatamente. Não, nesse caso, as noivas estão deixando as madrinhas enlouquecidas, porque é o azul Tiffany. O azul Tiffany tem uma variedade enorme de degradê de Tiffany. E aí as pessoas ficam loucas atrás do tecido. Então, assim, dentro dessas técnicas que eu uso muito essas 3 técnicas, né? E a meditação, que aí é o motivo da nossa conversa aí. A meditação como uma técnica dessa busca interior, né? E eu acho que fica interessante se a gente começar a pensar na meditação, Rodolfo, tirando primeiro os estigmas que tem a meditação e tirando a falta de conhecimento. Porque quando a gente fala assim, eu estou fazendo yoga, o que vem à tua cabeça? Fala para mim. Geralmente é meditação. Geralmente meditação, não é? Outra palavra muito comum, relaxamento. Outra palavra muito comum, respiração. E a gente precisa colocar cada um no seu lugar, cada um no seu quadrado. Yoga não é a mesma coisa que meditação. Não é a mesma coisa que relaxamento, não é a mesma coisa que respiração. Mas são técnicas que se integram. Percebe? Então, quando eu falo assim, existe um instrutor de yoga e meditação. Ele aplica o yoga, que são os exercícios do corpo, e ele pratica a meditação junto com os exercícios. Além da respiração, que é outra técnica,
que faz o quê? Um relaxamento. Entendeu? São técnicas diferentes. Então, dentro da meditação, existe o conceito de que meditação é uma prática onde você pega, né, você vai para um ponto, né, chega a um processo de tomada de consciência, de mudança interior, através de uma ação, de um pensamento, de um objeto, de um mantra, algo que foque a sua atenção para que você busque esse caminho interior de conexão com você mesmo. Então, eu gosto muito desse conceito, onde fala da meditação como uma prática. Existem outros colegas que já usam a meditação como um estado de consciência. Eu acho que a gente precisa ir devagar nos conceitos, de forma que fique claro e não fique uma coisa muito mística, muito misteriosa, que fique muito distante do que a gente é capaz de fazer. Existem práticas de meditação onde você possa fazer mais a prática sozinha, né, a partir de um silêncio, do que você ser conduzido por uma música ou conduzido fazer uma meditação guiada. E aí eu vejo muitas pessoas, escuto muitas pessoas falarem para mim, quando eu faço os programas de meditação, da seguinte forma: poxa, Bia, mas com você eu consigo meditar. Eu já tive em outras práticas de meditações e eu não consegui me concentrar, não consegui me conectar, não consegui fazer. Por quê? Porque talvez, e eu sempre explico, você estava provavelmente num estágio diferente, onde a meditação estava distante de você. Meditação é conexão. Você precisa se conectar com a prática para você ir cada vez mais ganhando os benefícios da meditação. E essa nossa conversa, né, sobre meditação, ela aconteceu porque a Bia, ela mandou um convite para a gente poder fazer meditação, e eu perguntei para ela se alguns dos meus alunos poderiam também fazer parte dessa meditação, porque ela criou um grupo, igualzinho a gente estava propondo, né, a gente estava conversando. Ela criou um grupo de 21 dias de meditação. Eu queria que você falasse um pouquinho desse grupo. Eu consegui fazer alguns dias, eu atropelei, nem sei se podia, mas tinha dia que eu fiz 2, eu sei que era todo dia que tinha que fazer uma, mas eu, infelizmente, não consegui. Às vezes teve 2 dias, acho que teve no finalzinho mais que eu me enrolei mais e acabei fazendo, né, 2, às vezes teve até um dia que eu cheguei a fazer 3 vezes, mas eu fiquei 1 hora aqui, relaxando, né, tentando não dormir, porque essa era a minha grande dificuldade no começo, era não dormir, mas em alguns momentos, vou ser sincero para você, que eu dormi, que outros momentos, mas falam que assim, o dormir é um relaxamento profundo. Eu acho que não sei se deu certo ou não, mas eu queria que você falasse um pouquinho qual foi o seu objetivo, né, com aquele grupo, né, com aquela prática de meditação, e o que você achou, né, que acho que foi a primeira vez que você fez, ou já tinha feito em algum outro momento? Não, esse já é o 4º grupo de meditação. É o 4º grupo? Tudo começou do seguinte, né, a gente está vivendo esse processo aí de pandemia, onde as pessoas estavam num nível exacerbado de ansiedade, de insônia, de sentimentos de tristeza, de insegurança. E eu falei assim, mesmo eu não atendendo em consultório, eu preciso fazer alguma coisa à distância. E aí eu falei, como eu posso motivar as pessoas a fazer algo nesse momento de isolamento, que ela possa olhar para ela um pouco nesse momento e refletir. E aí, então, eu recebi o convite de uma proposta, né, de participar de um grupo de meditação com 21 dias de meditação. E aí eu fiquei maravilhada com essa proposta. E eu falei assim, claro que eu vou aceitar. E mesmo sendo terapeuta holística, eu aceitei a prática de 21 dias de meditação. E foi maravilhoso. Porque a partir dessa prática, eu falei, é isso que eu preciso fazer com as pessoas que estão no isolamento. Eu preciso conduzir elas numa prática de meditação, onde elas consigam compreender o que significa a meditação e elas consigam receber os benefícios da meditação. O que eu acho mágico, né, assim, da técnica da meditação é que ela não funciona igual para todos. Ela respeita os indivíduos como eles são. Então, para cada pessoa, você consegue, porque o processo ele é seu.
É você que faz o processo, né? A prática da meditação, ele é individual. Então, existem pessoas que conseguem conectar melhor consigo, porque já tinham essa prática. Então, elas vão alcançando benefícios cada vez maiores com a meditação. Outros, não. Outros já são mais uma questão de controle de ansiedade, níveis de estresse, níveis de insônia. Então, cada um consegue atingir os objetivos da meditação com a prática. Não é igual, não funciona igual. Não é todo mundo que vai relaxar, não é todo mundo que vai diminuir a ansiedade, não é todo mundo que vai fazer uma busca interior. Entende? É um processo onde você vai se permitindo cada vez mais usar essa prática para se autoconhecer. E a partir desse processo que você começa a chegar num nível de autoconhecimento, você começa a olhar a vida de uma outra forma. E aí é que a gente chama da tomada de consciência. Porque nessa tomada de consciência eu consigo planejar, eu consigo perceber meu comportamento, eu consigo analisar melhor os acontecimentos, eu consigo e tenho capacidade de criar soluções que antes eu não tinha. Então, eu desperto a criatividade, que é uma super inteligência que a gente tem e a gente não usa no dia a dia. Não usa, né? Fica guardado, né? Fica guardado e a gente desperdiça esse tesouro que a gente tem dentro da gente. Então, a prática da meditação é um momento onde você está com você mesmo, onde a gente utiliza ou o recurso da música, ou o recurso de uma voz que te conduz, te guia num processo, ou o silêncio interior. Então, o que eu fiz com esses 21 dias de meditação? Eu falei, eu preciso ser algo básico. Não adianta eu começar uma meditação projetiva para alguém que nunca fez. Eu acho que esse é o grande diferencial. É um grande diferencial. Onde eu começo bem devagarzinho. Onde você começa a pensar ainda como você respira. Porque a gente não percebe isso. A gente nem percebe. Porque eu digo assim, a gente não coloca para o nosso organismo, né? Não, agora eu vou parar de respirar. Não, sinto muito, vou parar de respirar. Você não tem controle da respiração. Então a gente não usa a respiração como recurso, o que é um erro. Na psicologia, o controle de ansiedade, né, pela terapia comportamental cognitiva, a respiração é uma das ferramentas para o controle da ansiedade. Então, assim, a gente não tem esse domínio e a gente não usa esse recurso para si. Então, se a gente... É básico, é um exercício bobo que a gente pode até fazer, não sei como é que a gente está de tempo, que daqui a pouco é 2 minutos. Não, tem 45 minutos. Vamos fazer, que eu adoro fazer essas coisas ao vivo. Vamos lá, como é que é isso? Não, acho que o primeiro exercício... Não, mas olha, o primeiro exercício que a gente já pode fazer, deixa eu ver se eu botar aqui um pouquinho mais longe para ver se a câmera pega. Primeiro, a gente identificar a nossa respiração. Rodolfo, a gente não tem controle dela e a gente não tem domínio dela. Quando a gente inspira, né? Deixa eu chegar aqui para cá, acho que aqui dá. Quando a gente inspira pelo nariz, quando a gente puxa, vamos fazer o primeiro exercício, mas eu vou pedir para você fazer o seguinte, para todo mundo aí. Coloca a mão no peito, nessa região aqui. E aí vamos respirar tranquilamente, sem puxar muito, não. Exercício normal função normal da respiração. Respira, vamos lá pelo nariz. Conseguiram sentir? O peito elevar quando você inspira e quando você expira, a mão descendo. Conseguiu? Agora eu vou pedir para você colocar no seu abdômen. No seu abdômen. Agora você fazer o mesmo movimento. Inspira pelo nariz e solta pela boca. Abre a sua boca um pouquinho, só para você fazer essa respiração para você ver. Faz de novo. Agora eu te pergunto, a você e a todo mundo que está aí, qual foi a respiração onde você percebeu maior movimento muscular? Foi nessa região do peito ou foi na região do abdômen? Do abdômen. Do abdômen.
A maioria das pessoas respiram errado. A gente faz essa respiração concentrada nessa região do peito. Sabe quando a gente vê na televisão a famosa respiração cachorrinho que a mulher deve fazer? Lembra? Isso nem existe mais, hein? A Gabi depois eu fez uma pergunta para a Gabi. E aí, olha o que acontece na respiração cachorrinho. Quando você fica... Olha o que você está fazendo com o ar. Ó. Você está puxando o ar para essa região torácica. E sabe o que acontecia? A criança, ao invés de descer, ela subia para essa região. Porque você está puxando essa região. E aí os profissionais de saúde têm que comprimir essa região abaixo do abdômen para empurrar para baixo. Então, percebeu-se que esse tipo de respiração, ela era prejudicial, ela não era favorável. Então, hoje, nas salas de parto, o que os profissionais falam? Respira normalmente. Respira normalmente. Respira fundo, solta. Por que respira fundo, solta? Quando a gente faz uma respiração mais profunda e solta, a gente percebe que o ar ele circula mais facilmente por todo o nosso corpo e toda essa região de abdômen e volta e é eliminado. Isso tudo é muito rápido, frações de segundo, mas a gente pode perceber fazendo a mesma coisa que a gente fez agora. Se a gente colocar nossa mão no abdômen e puxar uma respiração mais profunda, contando até 4 e eliminando, você vai perceber que, a gente vai perceber que o abdômen, quando você inspira, e ele expande quando você inspira, e quando você expira, solta o ar, ele retrai, e ele retrai de uma maneira muito profunda. Ou seja, você trouxe mais oxigênio para dentro de você. Então, vamos fazer agora. Vamos fazer essa respiração aí mais profunda agora. Você vai inspirar, e quando a gente inspirar, nós vamos mentalmente contar até 4. Então, eu estou inspirando, ó. 1, 2, vai inspirando aí. 1, 2, 3, 4. Agora solta. De novo, vamos no 4. Vamos inspirar contando. 1, 2, 3, 4 e solta no 4. Quando chegar no 4, você vai soltar. Fico com a barriga chapada aqui, comprime o abdômen, legal. Comprime. Mas a circulação de ar que você projetou dentro de você é muito maior. Então, quando a gente faz, a gente reúne a meditação com a técnica da respiração, a gente faz o quê? Provoca nesse organismo um nível de relaxamento maior. É por isso que as pessoas tendem a dormir fazendo meditação, por causa do relaxamento que é provocado. E aí a gente diz sempre uma dica: procure fazer a meditação sentado, porque o relaxamento é natural. Se você quiser fazer a meditação como um processo de relaxamento, perfeito. Faz a meditação para se relaxar. Agora, se você quer tirar outros proveitos e benefícios da meditação, faz sentado. Porque você vai conseguir se concentrar melhor, ter a sua atenção mais focada. Um dos grandes problemas também que as pessoas falam é não conseguir a concentração e a atenção, que é um exercício. Eu tive mais essa dificuldade no começo. Mas depois eu consegui pegar esse negócio aí. Então, o que acontece com a atenção e a concentração? Rodolfo, a gente precisa ter uma coisa muito clara quando a gente pratica a meditação. Nós estamos exercitando e tudo é novo. Então, eu não vou começar uma prática de meditação onde meu nível de concentração vai ser altíssimo. E quem realmente pratica a meditação, que tem esse propósito, ele vai entender que os pensamentos vão passar, porque eu escuto às vezes muitos colegas falarem assim: esvazie a sua mente. Não existe esvaziar a mente. Ninguém consegue. Eu digo para você que eu desafio qualquer pessoa que me diga que é capaz de esvaziar a mente. Ela não é capaz de esvaziar a mente.
Não existe esvaziamento de mente. O que existe é você administrar os pensamentos que atravessam a sua mente no momento da meditação. Então, quando você está fazendo uma meditação, e aí ela está sendo, por exemplo, guiada, e no meio daquele processo você está sendo, um pensamento surge na sua cabeça, o que você precisa fazer? Observa esse pensamento, verifica o que ele é e deixa ele ir. Entende? Essa é a diferença. Não existe esvaziar. O que existe é você reconhecer o pensamento e deixar ele ir. Mais nada. Com a prática e a quantidade de meditações que você vai fazendo, e com o exercício contínuo, você começa a se colocar naquele momento de uma forma mais concentrada. Você já não fica com a sua mente em outras situações que porventura você ficava antes. Então é como a criança que começa a aprender a fazer algo. Ninguém começa a aprender a fazer algo já sendo expert naquilo. A gente está num exercício que inicia, né? E que aí você começa a se aproximar da meditação como uma prática do seu dia a dia. Né? O que eu gostaria muito com esse projeto de meditação era que as pessoas possam trazer a meditação como uma prática na vida. Porque é o primeiro momento, talvez seja o único momento que ela olhe para ela mesma. É verdade. Que ela esteja conectada com ela mesma. Porque senão você é mãe, você é esposa, você é irmã, você é dona de casa, você, entendeu? Você é o pai, você é o professor, você é todo mundo menos você com você mesmo. Então a meditação, ela te provoca a olhar para você. Ela te provoca a 10, 15 minutos onde você fala assim, estou cuidando de mim. Estou cuidando de mim. Eu estou aqui nesses minutos, 10, 15, 20, 1 hora de meditação, trazendo o quê? Equilíbrio para a minha mente, equilíbrio para o meu corpo, equilíbrio para a minha alma. Então, nessa busca desse equilíbrio interior, que é, né, o tema que a gente trouxe, exatamente é um exercício que projeta você para dentro de você mesmo. Né? E nós somos um organismo vivo. Né? E para quem tem dúvida disso, eu digo sempre assim, eu dou um exemplo bem clássico. As células estão vivas dependente da gente. As bactérias vivem independente da gente, dentro da gente. Assim como os vírus. Mas consome a gente. Não, mas assim, se a gente duvida de que nós somos um organismo vivo, a gente tem esses organismos vivos dentro da gente. Então, como um organismo vivo, a gente precisa usar um conceito que existe dentro da biologia chamado homeostase. Homeostase é o equilíbrio para o desenvolvimento. As plantas precisam fazer homeostase para elas poderem se desenvolver. Isso todos os seres, assim como nós. Nós precisamos da homeostase para nos desenvolvermos e seguirmos a nossa vida adiante. E essa homeostase, ela pode vir, sim, com a prática da meditação. Que é essa paz, os relatos que eu tenho, o feedback que eu tenho são maravilhosos, onde cada um conseguiu atingir esse propósito da meditação, e uns que foram até surpreendidos com a meditação, porque me disseram assim, Bia, impressionante, mas os meus projetos estavam parados e eu comecei a percebê-los de uma forma tão clara, que eu comecei a colocar tudo em prática. Eu falei, que maravilha. Outros, olha, eu era muito ansiosa, agora eu já não sou mais. Outros relataram assim, Bia, se não fosse isso agora na minha vida, eu não sei como eu teria enfrentado tudo o que aconteceu agora. Então, assim, eu fico muito agradecida por estar sendo útil nesse momento para as pessoas com essa prática da meditação. É uma proposta que eu não vou parar. Termina um ciclo, eu começo o outro. Termina um ciclo, eu começo o outro. Quando que eu começo o outro? Fala aí pra gente, que a gente tem 4 minutos aqui, tá? Pra gente acabar. Então, o próximo ciclo começa... Então, o próximo ciclo vai começar agora, na segunda-feira. Né? Então, eu componho um grupo onde tem um interesse de praticar a meditação. Então, eu componho esse grupo e começo as anotações no domingo e a prática começa na segunda-feira. Sempre 21 dias, porque a questão dos 21 dias
o que a ciência já traz como o desenvolvimento de uma prática, de um hábito. Então, para produzir a meditação como um hábito, que seja em 21 dias. Então, por isso, às vezes, o esforço das pessoas em praticar em 21 dias, porque a gente está criando um hábito. A gente está construindo um hábito, e construir o hábito não é tarefa fácil, mas vamos persistir, porque os benefícios são inúmeros. Então, fica aí o convite. Ana Paula está perguntando como que ela pode fazer parte. Né? Ana Paula, você pode deixar um direct aqui, que eu também te chamo aqui e converso, ou você pode ir lá no Instagram da Bia, né, que é Bia Miller, terapeuta, é isso? Terapeuta Bia Miller. Terapeuta Bia Miller, isso. Terapeuta Me Bia chame lá, eu quero transformar. Exatamente, assim, eu vou, essa semana, amanhã, eu vou estar colocando no Instagram, né, o anúncio aí, o telefone de contato para as pessoas se conectarem comigo, para eu poder formar. Então, usa aqui também o Estúdio Movie Pops, onde você está aqui, que eu também o telefone dela. Super parceiro. E aí, olha, não adianta só cuidarem aqui da mente, da alma, não. Olha lá, procura aí Estúdio Move Corpos para mexer esse corpo, para cuidar desse corpo também, viu, galerinha aí, ó. Não perde tempo, não. Não perde não. Bia, olha só, cara, tá acabando, falta 2 minutinhos. Eu queria te agradecer imensamente por esse papo, pela sua aula, né, sobre terapia holística, sobre o que você faz para poder ajudar as pessoas. E isso é muito importante, né, para a gente. Esse bate-papo é justamente isso aqui. A gente saber o que, né, a gente olha para a gente entende o que a gente pode ajudar outros tipos de pessoas. E obrigado mesmo por essa ajuda, por esse conteúdo maravilhoso, por você ter ajudado meus alunos também, que eu acompanhei o comentário deles lá. Então foi totalmente incrível realmente o que você fez. E quem quiser, né, faça parte desse grupo dela, porque assim, é um grupo que não perturba. Eu que de vez em quando perturbava o grupo lá, mas era outras coisas, aí eu ia lá, pagava, mas é porque às vezes as coisas fogem do controle de uma forma mais automática, tá? Mas assim, faça parte e ó, fica à vontade aí pra gente terminar aí, o que você deixa de dica aí pro pessoal, fica à vontade aí. Primeiro é agradecer você a oportunidade, né, da gente estar espalhando esse conhecimento para outras pessoas, né, essas pessoas que estão aí no momento aí. Gratidão a elas que escolheram essa hora do dia para estar aqui conosco. Né, sem elas não teria razão nenhuma também essa live, que a gente tem esse objetivo de estar trazendo isso para elas, esse conteúdo para elas também. E dizer que é isso, a gente precisa sempre buscar se melhorar na vida, né, buscar sempre caminhos que a gente possa se autoconhecer, né, a terapia holística é um dos caminhos, a meditação é um dos caminhos, existem outras técnicas maravilhosas que também fazem a gente encontrar esse autoconhecimento e ter uma vida melhor. Então, ei, assim, é isso. Dá um sorriso aí para tirar foto. Vai. Ó, falta aqui... Falta aqui 20 segundos. Eu queria agradecer a todo mundo que participou. Ó, a Gabi... Beijo. Manda um beijo para todo mundo aí. Gabi, a Gabi, ela queria saber o que é. Gabi...